Vamos se refazer, né, as emoções. Diz assim a palavra: livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Amém, igreja? Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos pelo teu sacrifício na cruz, porque nos trouxe vida e nos trouxe até aqui. Estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas concupiscências, mas através do sacrifício da cruz, nós somos libertados e hoje podemos declarar que somos livres. Senhor, que essa palavra, ela traga renovo ao nosso coração e que saiamos daqui para viver um novo tempo em cada área das nossas vidas. Me coloco à tua disposição mais uma vez. Usa-me, Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém. Queridos, a Páscoa se origina de uma palavra grega chamada passá, que significa passagem. E nós vemos que a Páscoa ela foi instituída ali no Êxodo, quando o povo de Israel estava sendo escravizado no Egito. Aquele povo que eles clamavam por libertação. Aquele povo clamava para que o Senhor olhasse para eles novamente, porque eles não suportavam mais. Então a Páscoa foi instituída ali, quando Deus resolve livrar o seu povo daquele cativeiro. Levanta um líder chamado Moisés e vai lá e diz: tira o meu povo das mãos de Faraó. Mas foi um grande desafio, porque Faraó estava com o coração endurecido e não queria liberar o povo de Deus. Então foi preciso enviar as 10 pragas e foi um processo muito delicado. E o povo, queridos, precisou usar de toda a fé para viver aquele processo de libertação, porque a libertação já estava anunciada, mas precisava de ação. Muitas vezes é assim na nossa vida, queridos. Tem palavras que já estão liberadas, tem situações que já estão resolvidas no reino do Espírito, mas nós precisamos nos apropriar, nós precisamos agir, nós precisamos ter a ação correta, porque todas as vezes que nós temos uma ação no reino físico, há uma ação, há uma reação no reino do Espírito. Talvez estejam coisas que há muito tempo paradas na sua vida, em alguma área da sua vida. E você ora, e você ora, e você ora. A oração, querido, é uma arma poderosa em guerra. Mas a oração, ela está coligada a uma palavra chamada ação. Então eu preciso orar, mas eu preciso agir. Eu preciso orar, mas eu preciso crer. Não adianta eu apenas orar sem fé. Eu preciso orar com fé. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, olha, esses dias eu vou até testemunhar isso. Jefferson está nessa dinâmica, né? Ele está aí com 2 algares, 2 sondas, e uma tem que encher mais do que a outra. Ou seja, a que está na bexiga, ligada à bexiga, tem que encher menos do que a que está ligada na uretra. E aí teve um dia que nós acordamos e a sonda da bexiga estava cheia e a sonda da uretra vazia. E ele ficou muito assim tenso, né? E eu também fiquei, mas aí eu tive que me equilibrar emocionalmente e falar para ele: amor, vai dar tudo certo, né? E aí ele com a dor, e aquela dor não passava, e aquela dor não passava. E eu chego a Jesus, misericórdia. E aí a gente orou em família, declarando que nada sairia daquilo que é o esperado. E na oração eu falei assim: Senhor, eu não vou mais orar por isso, porque eu estou orando, crendo que o Senhor já fez. E aí o dia passou, foi uma noite desafiadora, mas no outro dia, quando acordamos, tudo tinha voltado ao normal. Amém? Amém. Deus é fiel. Glória a Deus. E aí eu dizendo: meu Deus do céu, dias desafiadores, né? A emoção vai a 1000. O
embaixo. Mas, queridos, é isso. Muitas vezes nós vemos situações que querem nos apavorar. E aquele povo no Egito estava apavorado. Aquele povo no Egito já não suportava mais. Mas enquanto Moisés estava fugindo, né? Porque ele passou um tempo distante do Egito, porque cometeu lá um crime e precisou fugir. Deus já tinha falado com Moisés há muito tempo: você vai libertar o meu povo. Então eles têm palavras, têm promessas que já estão liberadas e você nem sabe. Mas pela fé você tem que começar a declarar: eu creio que vai chegar, eu creio que vai acontecer, e nenhuma das promessas do Senhor que estão sobre a minha vida deixarão de ser cumpridas. Amém? Amém. Tudo que Deus prometeu, Ele fará. Glória e aí, queridos, Moisés chega, tira o povo do Egito. Mas antes disso, a última praga foi a dos primogênitos, né? A morte dos primogênitos. E o Senhor deu uma ordem para que Moisés e Arão falassem para o povo: vocês vão sacrificar cordeiros e vocês vão pegar o sangue desses cordeiros e aspergir nas portas de vocês. Então, aonde esse sangue tiver aspergido, quando o anjo da morte passar, ele vai olhar o sangue e ele não vai entrar na casa, porque ela vai estar blindada, ela vai estar protegida. E aí que eles precisaram fazer uma ceia, né? Eles precisaram fazer uma refeição, e cada uma dos pratos que estavam ali naquela mesa tem uma simbologia, tem um significado que traz também hoje para a nova aliança, e nós vamos estar falando durante a ceia, né? E aí eles comeram apressadamente e ficaram ali aguardando o momento. E o anjo da morte passou, que eles foi um chororô no Egito. A palavra diz que o barulho era terrível, né? Das mães, dos pais chorando. Mas aqueles que acreditaram, aqueles que creram e tiveram a ação correta de aspergir o sangue do cordeiro, foram poupados, né? E ali foi instituída a Páscoa no Egito, que significa uma obra redentora de Deus. Deus trouxe redenção, Deus trouxe libertação para aquele povo, e também tem uma direção. Nunca deixem de celebrar a Páscoa, para que vocês tragam à memória tudo que foi realizado, tudo que foi feito, tudo que eu fiz por vocês. E aí, queridos, nós vemos que na nova aliança, que no Novo Testamento, quando nós celebramos a Páscoa, ela tem um significado diferente. Mas é um significado que está ligado ao significado da Páscoa da Antiga Aliança, do Velho Testamento. Porque a Páscoa do Velho Testamento significa uma libertação física. Aquele povo foi libertado de uma opressão física e emocional também, né? Mas o Novo Testamento, a libertação é espiritual. Vocês conseguem compreender isso? Aquele povo foi libertado de uma escravidão para a liberdade. Mas quando Jesus, ele foi o Cordeiro perfeito, que ele foi à cruz derramar o sangue para que não houvesse mais sacrifícios, para que os pecados fossem expiados, e aquele sangue é derramado na cruz, vertido na cruz, ele trata com aquela ação que tragada foi a morte pela vida. Glória a Deus. O Senhor, ele trouxe o pleno cumprimento da sua promessa de libertação plena, total, sobre a humanidade na cruz. Vocês conseguem compreender essa verdade? Amém. Então a Páscoa é a vitória da vida sobre a morte. Diga aí para a pessoa que está do seu lado: a Páscoa é a vitória da vida sobre a morte. Marca, queridos, um período de novos começos. Porque até então eram tantos rituais. Até então, queridos, eram tantos sacrifícios para poder entrar na presença de Deus. Só quem podia adentrar o véu que separava o homem de Deus era o sumo sacerdote. Era todo um processo, né? Para entrar, ele tinha que colocar o sininho, né, na orla do vestido, porque se ele não tivesse preparado durante o ano inteiro,
poder fazer aquele ritual, ele morreria ali. E ninguém podia entrar. Se o sumo sacerdote que tinha passado o ano inteiro se preparando para entrar ali no Santo dos Santos tinha morrido, imagina que ele não tinha se preparado. Então entrava com o sininho e a corda, né? Enquanto ele estava lá andando e o sininho fazendo barulho, ele tá tudo bem, mas se parasse de fazer barulho, podia puxar pela corda porque tinha morrido, não tinha se preparado direito. E aí, querido, Jesus, ele vai na cruz, morre por nós, paga a nossa dívida. E a primeira coisa que acontece é que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Glória a Deus. A nossa comunhão foi restaurada. Houve reconciliação. Então a Páscoa, ela marca novas mudanças, novos começos. E o maior símbolo da Páscoa é o recomeço que o Senhor nos oferece através de Jesus. A Páscoa nos traz a memória que tudo pode ser transformado pela fé. Amém? Amém. Tudo, queridos, absolutamente tudo. Então a Páscoa nos lembra 3 coisas que eu quero falar rapidamente hoje, porque ainda tem, né? O terceiro ato da cantata. Glória a Deus. Que assim como Cristo venceu a morte, também podemos superar os nossos desafios. Que eles não importa o desafio que você esteja enfrentando, não importa a luta que você esteja enfrentando, não importa o problema que você esteja enfrentando, não importa o demônio que tem se levantado para te afrontar, que às vezes levanta, né? Se levanta com dúvida, se levanta com medo, se levanta com frieza espiritual, se levanta com incredulidade, se levanta com problema dentro da nossa casa, se levanta com problema dentro do nosso trabalho, se levanta nas nossas finanças, se levanta, Senhor, na nossa saúde. Às vezes a gente fica, meu Deus, como é que nós vamos fazer? Mas eu quero te dizer algo, que é o que diz a palavra e é uma promessa de Deus para as nossas vidas, que está lá em Lucas capítulo 10, verso 19: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nenhum mal lhes acontecerá. Sabe por quê? Que o maior é o Senhor que está em nós. Então não devemos ter medo, amém? Então, assim como o anjo da morte, quando passou lá na casa dos hebreus que tinha aspergido o sangue do cordeiro, eu quero te dizer que o sangue de Jesus derramado na cruz está aspergido sobre as nossas vidas e nenhum mal vai nos tocar. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Segundo, é um tempo de religação com Deus. O Senhor nos convida hoje, não só hoje, todos os dias, mas hoje é um dia especial, né? Então o Senhor nos convida hoje a restaurar o nosso relacionamento com Ele e com o próximo. Eu vi uma palavra esses dias que dizia que nós não somos obrigados a conviver muitas vezes, porque a convivência é desafiadora, né? Quando você passa a conviver com a pessoa, você começa a ver ela transparente, né? Porque você vai conhecer as virtudes, mas você vai conhecer também os defeitos, né? Então, muitas vezes a convivência é desafiadora. Às vezes é melhor você ficar até um pouquinho distante para evitar certas confusões, para evitar certos desgastes emocionais, né? E só se encontrar em momentos especiais, porque aí abraça, beija, conversa, e aquela festa. Tchau, até a próxima. Mas você convive ali, querer só com o marido e com os filhos, né? Que aí você tem que você tem que vencer, né? Os desafios, não tem como. Mas perdoar, queridos, nós temos que perdoar. É um dever. É um dever que nós temos. E, queridos, a palavra nos ensina lá na oração perfeita, né? De Jesus, o Pai Nosso. Como é que diz sobre o perdão? Alguém poderia falar sobre o perdão? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então, assim, não tem nem o que falar, né? A
a gente quer o perdão de Deus. Mas muitas vezes a gente não quer perdoar quem nos ofende, quem nos fere. E aí, queridos, esse é o momento de reconciliação, sabe? De liberar perdão, de você sair dessa prisão, de sair dessa tormenta espiritual, né? Não importa se vai me perdoar, não importa. Quem tem que pedir perdão é ele, mas eu não estou preocupado com isso. Porque, queridos, o perdão faz bem para quem libera. Porque quem libera fica livre, né? Então, queridos, o Senhor nos convida a restaurar os nossos relacionamentos, a restaurar aquilo que está quebrado. E talvez exista algo quebrado na sua vida, né? A tua vida com Deus, o teu casamento, ou o teu ministério, alguma coisa, queridos, que você sente que precisa ser restaurado. Esse é o tempo. Porque a palavra diz lá em 1 Colossenses capítulo 1, verso 20: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Reconciliação é ajuste. Então, queridos, quem anda com o Senhor precisa ter uma vida ajustada. Vocês estão entendendo isso? Uma vida que glorifique o nome do Senhor. Uma vida que exalte o nome do Senhor. Então é tempo de restauração em nossas vidas. E por último, é tempo de vivificação. Romanos 8:11 diz assim: se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos 8:11. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Tem situações que a gente olha e pensa assim: isso aqui já está morto, né? Já cheira mal. Tem coisas que a gente guarda lá no mais profundo do nosso íntimo. Tem coisas que a gente joga no quarto da bagunça. Aqui é meio complicado, né? Quarto da bagunça no Brasil até dá, mas aqui os cômodos, meu Deus do céu, misericórdia, né? Mas sempre tem um cantinho onde a gente gosta de colocar aquela: não, isso aqui é para depois, isso aqui depois eu organizo, isso aqui depois eu vejo. Então tem coisas na nossa vida que a gente vai escondendo ali no cantinho da bagunça, no quarto escuro, né? Que a gente vai fazendo de conta que não existe, mas são coisas, e às vezes não são tão grandes, são até pequenas, mas são coisas que estão atrapalhando a nossa vida, porque cheira mal. E você até pensa: isso aí não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos no terceiro dia, e hoje é o terceiro dia, amém? Vai ressuscitar as áreas que estão mortas na tua vida. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Porque o mesmo poder, o mesmo Espírito e a mesma fonte que ressuscitou Jesus na Páscoa estão sobre nós. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: há poder, a vida no sangue de Jesus. E esse sangue está sobre nós. Amém? Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, mas fez uma promessa. Lucas, por favor, coloque aí João capítulo 14, versos 2 e 3. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Em outras traduções, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. O verso 3: quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam aonde eu estiver. Amém? Ele subiu, queridos, ele orou pela unidade, ele ascendeu aos céus, fazendo uma promessa: eu estou indo vos preparar lugar, mas deixarei sobre vocês o Consolador, o Espírito Santo, até que eu venha. E lá em Apocalipse 3, versos 11 e 12 diz: venho em breve. Amém, igreja? Amém. Essa é a promessa do Senhor. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Verso 12:
Aquele que vencer será feito por mim coluna no templo do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Há uma promessa, queridos. Ele veio, ele cumpriu seu ministério aqui na terra, ele morreu morte de cruz, a morte mais vergonhosa da época, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele vive, foi ao céu, está à direita do Pai, preparando lugar, e ele voltará para nos buscar, e nós iremos. Amém. E cearemos com ele, amém? Então, em nome de Jesus, que nessa noite você seja abençoado, amém. Que você não desanime, renove a sua fé, renove a sua esperança, renove a sua força, porque Jesus é a nossa fonte inesgotável, amém. De vida. Amém? Amém? Amém.